Então, a ideia desse seminário é falar um pouco sobre a minha área, especialmente no final do seminário, eu abordar alguns desafios que a gente encontra para a detecção eletroquímica em certos ambientes. Esse slide aqui, primeiro, eu acho importante mostrar para vocês, especialmente quem trabalha com química analítica. Eu tirei de uma revisão recente do Analytical and Bioanalytical Chemistry, que era a antiga Fresenius, uma revista de analítica bem famosa, em que o editorial menciona que o Fresenius, já há muito tempo, falava que a química analítica não pode ser encarada como uma ciência acessória. Na verdade, a química analítica é uma ciência estruturante, né? E isso quer dizer que ela é uma ciência por si. Ela não é uma ferramenta da orgânica, da inorgânica, da bioquímica. É assim que ela tem que ser encarada. E a gente tem que defender bastante essa ideia. Muita gente acha que a química analítica é essencialmente uma curva de calibração, uma interpolação e obter um dado. E ela é muito mais do que isso. Eu espero que o seminário de hoje ajude vocês também a ter essa imagem da química analítica. Eu tentei dividir o seminário, então, em 4 grandes partes. Eu vou primeiro explicar mais ou menos o que são sensores, o que a gente pode obter com eles quando eles são miniaturizados. Vou dar exemplos do que a gente tem feito no nosso grupo e, no final, vou focar um pouco sobre os desafios e umas conclusões bem rápidas. Um sensor, para quem não é da área, essencialmente é um dispositivo que reconhece um analito em solução. Ele faz isso porque ele tem uma plataforma de reconhecimento, pode ser uma membrana. Depois eu obtenho um sinal que ele é traduzido. Se esse sinal elétrico, a transdução é mais fácil. Esse sinal vai ter uma relação direta com a concentração da minha espécie de interesse. Para quem não é da área de eletroquímica, essa é uma célula bem convencional. A gente geralmente tem 3 eletrodos. Esse é o eletrodo importante, que a gente chama de working electrode. Esse eletrodo, esse conjunto de eletrodos é conectado a um aparelho que chama potenciostato, que é um aparelho que aplica potenciais e a gente mede corrente. Os processos importantes acontecem numa camada de solução bem fininha, tem uma espessura micrométrica, é lá que acontece a transferência de elétrons da espécie que está na solução para o eletrodo. Então, a gente excita a célula, a gente tem uma resposta que envolve, por exemplo, a transferência de um elétron de uma espécie oxidada para uma espécie reduzida. Como resultado, a gente obtém o que a gente chama de voltammograma. Voltammograma é uma relação entre corrente e potencial. Essa corrente, que a gente chama de corrente limite, tem relação com a concentração da espécie de interesse. Quando a gente trabalha com sensores eletroquímicos, tem uma característica que é importante, é que porque eles conseguem obter um sinal de uma maneira que eu vou descrever já, a gente pode obter resultados muito rápidos. Por exemplo, medir açúcar no sangue. A gente pode obter informações no fundo de oceanos, a gente pode obter informações inline, em tubulações, em reatores. Essa é uma vantagem de sensores eletroquímicos. A informação é ser obtida rapidamente. Mas eles também podem ser miniaturizados. Ao serem miniaturizados, e quando eu falo miniaturizar, eu digo que eles podem ser fabricados com uma dimensão micrométrica. Quando ele tem essa característica, a gente pode medir, por exemplo, o consumo de oxigênios em células individuais, a gente pode ver a formação de pits em processo de corrosão, ou monitorar a liberação de algum composto durante o experimento em vivo. Sobre isso eu vou falar mais para frente. Então, se eu conseguir miniaturizar o sensor, eu tenho características adicionais. E esse slide agora vai tentar explicar isso. A importância de ter um sensor eletroquímico miniaturizado. Esse texto que está aí diz mais ou menos que os químicos analíticos gostavam de fazer análises em amostras que eram homogêneas, mas nem sempre elas têm essa característica dependendo da amostra. Por exemplo, se eu tenho um Becker, um Erlenmeyer, tem uma solução como essa daí, pode ser cobre, por exemplo, a concentração de cobre em qualquer local é a mesma. Se eu tenho uma laranja, a concentração, por exemplo, de ascorbato na laranja não é a mesma. Dependendo de onde eu posiciono o meu eletrodo, que é esse aqui,
a concentração do ascorbato pode ser diferente em diferentes regiões da fruta. Então, ter uma informação localizada pode ter vantagem em algumas situações, que é o que esse texto quer dizer, né? Especialmente quando as variações na concentração ocorrem de maneira muito rápida. Quando as concentrações variam em escala de tempo rápida, eventualmente eu tenho que ter um sensor que te passa uma informação online. Isso eu consigo se eu tenho um sensor eletroquímico. Quando a gente trabalha com amostras biológicas, a microdiálise pode ajudar. Porque, por exemplo, eu posso colocar um dispositivo que coleta a amostra, por exemplo, no cérebro do rato, essa amostra é coletada por um processo de microdiálise e transportada para um instrumento onde lá eu obtenho a informação química do meu interesse. Só que isso leva tempo, algum tempo. Então, por exemplo, essa tabela aqui mostra que para algumas substâncias eu posso ter minutos, horas e até dias, mas às vezes não. Se eu tenho um neurotransmissor, o espaço temporal ele é muito curto, porque a informação química se perde em pouco tempo. Então, eu tenho que ter uma informação local em tempo real. Aí o sensor eletroquímico pode ter vantagens. Eles também têm vantagens, por exemplo, quando a gente fala em espaço, né? Quando a gente trabalha com células, as células são heterogêneas. Existem diferenças entre elas. Um sensor eletroquímico, portanto, que lida com uma célula individual, pode nos dar informação que é resolvida tanto no espaço como no tempo, com muita sensibilidade. Então, ter um sensor eletroquímico e ele ser miniaturizado tem essa vantagem. A gente pode trabalhar com uma população celular, mas avaliar uma única célula, porque o sensor vai ter a dimensão daquela célula. Eu consigo distinguir uma célula de outra célula. E a gente faz isso com sensores como esse que eu estou mostrando aqui. Reparem que isso aqui é uma fibra de carbono. Quando a gente constrói um sensor, tem que ter um material condutor. Pode ser carbono, pode ser platina, pode ser ouro. Essa é uma fibra. Reparem que a escala. Essa fibra pode estar encapsulada num material de vidro como esse aqui. Esse aqui é um microeletrodo de carbono. Só que a fibra está encapsulada num suporte grande. Ela também pode ser encapsulada numa agulha muito fininha. Vou mostrar depois para vocês um exemplo. Reparem que a mesma fibra está encapsulada num substrato de vidro grande, mas pode estar encapsulada num capilar de vidro muito pequenininho. Quando ele é muito pequenininho, eu posso ter informação resolvida no espaço, que é o que a gente faz bastante no meu laboratório. Quando a gente trabalha com eletrodos que tem essa dimensão, que são os eletrodos chamados microeletrodos, a difusão da solução, da espécie de interesse, da solução para a superfície do eletrodo, ela ocorre de maneira diferente do que quando o processo ocorre com um eletrodo de tamanho macrométrico. O raio é milimétrico. Quando o raio é milimétrico, a difusão que ocorre é chamada planar. A camada de difusão é muito mais fina que o tamanho do eletrodo. Quando o eletrodo tem dimensão micrométrica, a difusão passa a ter outra característica. Agora ela é dita radial. Difusão radial é muito mais eficiente que difusão planar. Portanto, a corrente atinge um estado que a gente chama de estado estacionário muito rapidamente. Enquanto para o processo de difusão planar, a corrente cai com o tempo, no caso da difusão radial, ela não cai com o tempo, ela é estável. Isso faz muita diferença para a gente. Eu vou passar para vocês agora alguns exemplos de trabalhos que envolvem o uso de microeletrodos. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não incomodar muito vocês, mas acho que vocês vão ter a ideia mais ou menos do que a gente tem feito. Um exemplo clássico é a medida de pH. E essas medidas de pH foram feitas tanto em células individuais, como também no intestino de larvas. Então, como o dispositivo aqui, ele monitora pH, eu dividi em dois grandes grupos, células individuais e o intestino de larvas. No caso das células individuais, a ideia é medir o pH perto da superfície de células que chamam células C2, C12. Vou explicar um pouco por quê.
No caso das larvas, esse trabalho foi feito com colegas de Jaboticabal, Unesp, eles tinham interesse de medir o pH dentro de larvas em diferentes instar, quer dizer, acho que estágio de desenvolvimento da larva. Então, repare que ela tem tamanho diferente, e eles queriam medir o pH em diferentes regiões da larva, do intestino da larva, e em diferentes regiões, em diferentes tempos de vida dessas larvas. Portanto, eu tinha que inserir o eletrodo dentro do intestino das larvas. Quando a gente trabalha com esse tipo de dispositivo, a gente tem que, para posicionar o eletrodo, a gente usa um aparelho chamado microscópio eletroquímico que consegue aproximar o eletrodo perto da superfície que vai ser monitorada. No caso das células, eu vou mostrar para vocês por que o eletrodo tinha que estar bem perto da superfície. A gente consegue fazer isso colocando duas fibras. Aqui tem uma fibra de ouro, aqui tem uma fibra de platina. Elas estão inseridas nesse capilar duplo. Com esse capilar duplo, um dos eletrodos vai ter uma função, o outro vai ter outra função. Aqui a gente mostra a resposta dele para uma solução de ferro e cianeto, que diz para a gente que os eletrodos estão funcionando. Então, um dos eletrodos, que é o eletrodo de ouro, ele foi recoberto com um filme de óxido de irídio. Esse filme de óxido de irídio, ele permite medidas de pH, medidas que a gente chama de potenciométricas. O outro eletrodo, que é o eletrodo de platina, que é esse aqui, ele vai servir para posicionar o eletrodo perto da célula, da superfície da célula. Então, aqui a gente mostra como o filme de óxido de irídio, ele é depositado no eletrodo de ouro. Aqui a gente mostra que existe uma resposta de potencial em função do pH, numa certa faixa de pH, antes e depois da realização do experimento. Uma parte desse trabalho foi publicado na nossa revista, no BRJAC. E a ideia de medir o pH próximo da célula é porque a gente fez uma colaboração com uma professora aqui da Escola de Esporte e Educação da USP, Educação Física da USP, a Patrícia Brum, e uma aluna dela, e elas têm interesse em estudar fadiga. Fadiga tem a ver com a contração do músculo durante um processo de exercício. E por conta da fadiga, ocorre um processo de liberação de prótons, ocorre algo que chama acidose. O grupo da Patrícia trabalha com esse processo, induzindo a acidose via adição de cafeína ao meio de cultura. Por um processo bioquímico bem complexo, a cafeína induz a acidose. Então, a nossa ideia era induzir a acidose em células adicionando cafeína. E a gente queria ver se, com a adição da cafeína à solução que continha as células, perto da célula haveria processo de acidose. Então, aqui de novo está o nosso sensor. Como eu já disse para vocês, a gente tem que posicionar o sensor muito próximo da célula, porque senão eu não vou obter informação. O processo de acidificação, quando a gente adiciona a cafeína, vai ocorrer na superfície da célula. Se eu colocar o eletrodo perto da célula, eu monitoro o evento. Ok. Se o eletrodo estiver longe da célula, mesmo que eu coloque cafeína, eu não vou ver nada. Então, o meu problema aqui é colocar o eletrodo perto da célula. A gente consegue fazer isso usando o outro eletrodo. Um deles mede pH, o outro consegue posicionar o eletrodo próximo da célula. Para fazer isso, a gente usa oxigênio como uma espécie de probe. Aqui a gente mostra que o eletrodo de platina ele responde ao oxigênio, aqui a resposta sem oxigênio, ar e solução saturada de oxigênio. Então, neste potencial, o eletrodo responde ao oxigênio. E a gente consegue fazer o que a gente chama de curva de aproximação com o microscópio eletroquímico, SICM, é o microscópio eletroquímico. Reparem que a corrente varia conforme eu me aproximo da superfície. Então, com base nessa figura aqui, nesse gráfico, a gente consegue posicionar o eletrodo medindo a corrente em função da posição. Aqui está o eletrodo e aqui estão as células. Então, o eletrodo tem mais ou menos o tamanho das células. Então, a gente consegue posicionar o eletrodo perto da célula, tanto no eixo X e Y, quanto no eixo Z, que é a altura que é do meu interesse.
Então, aqui estão alguns resultados de pH em função de tempo após a adição da cafeína para diferentes distâncias. Repare que quando a distância é grande, 30 micrômetros, o pH não muda, porque o eletrodo está longe da célula, ele não enxerga o evento. Quando o eletrodo está perto, 10 micrômetros, após a adição da cafeína, o pH começa a cair de 7,2 e vai até 6,6. Então, é importante, isso mostra a importância do eletrodo estar perto da célula. Quanto mais perto, mais ele sente a mudança de pH. Aqui a gente mostra a 20 micrômetros qual que é a influência da quantidade de cafeína adicionada. Quanto mais cafeína, mais o pH cai. A gente também fez experimentos controle, medindo o pH após a adição de cafeína sem as células. Se a gente não tem células, não há mudança de pH. Ou seja, a cafeína sozinha não tem influência. Então, essas observações de mudança de pH se devem à célula reagindo à adição de cafeína. Então, como conclusões, a gente pode tirar desse trabalho que a cafeína realmente tem um papel importante na atividade das células e conduz a uma mudança de pH para baixo, pH baixa, meio fica mais ácido, e o eletrodo tem que estar realmente perto da membrana celular para a gente obter uma informação sobre o mecanismo de acidificação numa célula única. Isso que é importante. No caso dos intestinos, aqui está uma espécie de vídeo que mostra o eletrodo sendo inserido dentro do intestino da larva. Reparem que a escala, né, isso aqui são 500 micrômetros, meio milímetro, é bem pequenininho mesmo, né? Então, quando a gente insere o eletrodo dentro da célula, aqui já a posição não é tão importante. O importante é furar a parede do intestino e colocar o eletrodo lá dentro. Eu vou simplesmente mostrar para vocês, isso foi feito em colaboração com o pessoal da Unesp, alguns resultados para 3 diferentes animais e em diferentes fases de crescimento. Reparem que o pH é sempre maior que 7, independentemente do animal, que aparentemente o pH muda bastante, né? Para alguns muda mais, para esse aqui, após o Luiz estar 6, o pH é bem alto, né? Perto de 12. Então, como conclusão, a gente pode ter que o pH realmente varia bastante, depende da idade e é sempre maior do que 7. Então, a gente consegue medir pH em regiões bem localizadas. Aqui eu vou falar um pouco sobre peróxido de hidrogênio. A gente tinha uma colaboração com um colega da bioquímica, o Paulo de Macho, que ele queria medir o pH em líquidos que saem de folhas, para ver se nesses líquidos havia peróxido de hidrogênio produzido por bactérias que existem no solo. Então, reparem que o que a gente fez simplesmente aqui era fazer um furinho com uma agulha bem fininha na planta e o nosso sensor, que era sensível a peróxido de hidrogênio, era colocado nessa seiva e a gente media pH em plantas que estavam incubadas em terra que tinha bactérias e em terra que não tinha bactérias, para provar que as bactérias tinham um papel importante na produção de peróxido de hidrogênio. E aí tem um mecanismo biológico que explica por que as bactérias produzem peróxido de hidrogênio. A gente também mediu o peróxido de hidrogênio com um colega da biologia aqui na USP, que tem interesse em medir peróxido nesse tipo de fungo, Aspergillus fumicatus. Reparem que aqui o fungo já é maior, né? O eletrodo nem precisa ser tão pequeno assim. A ideia é ver se esse fungo, como ele reage ao peróxido de hidrogênio. Então, a gente queria ver se o peróxido de hidrogênio entrava na parede celular do fungo. E aí, se o peróxido de hidrogênio entrasse na parede celular, a gente queria ver se ele era metabolizado. Ou seja, a ideia era ver a metabolização do peróxido de hidrogênio que ingressa no fungo. Ou seja, o Luiz queria entender como o peróxido é consumido por uma enzima específica que existe em algumas classes de fungos. Então, a gente trabalhou com alguns fungos diferentes e aí a gente conseguiu obter uma série de conclusões inserindo este eletrodo de platina, que é sensível ao peróxido de hidrogênio, diretamente dentro do fungo. Aqui tem uma espécie de vídeo que mostra o eletrodo sendo introduzido dentro da parede do fungo. Reparem que o eletrodo é pequenininho, né? O fungo não é tão pequeno assim. Então, a gente tem que furar o fungo.
Mas o eletrodo também não pode ser muito grande, né? Senão a gente não consegue inserir o eletrodo dentro de um único fungo. Né? Então, aí, em algum momento a gente consegue penetrar o eletrodo dentro do fungo. Quando ele está lá dentro, a gente adiciona peróxido na solução e a gente vê o que acontece com o peróxido, ele ingressa dentro do fungo. Dependendo do fungo, para alguns deles, existe uma enzima que metaboliza o peróxido e o sensor detecta isso. A gente também consegue, esse experimento foi bem legal, foi feito pela Carla, uma ex-doutoranda minha. A gente fez uma colaboração com uma colega da Unifesp, Fernanda. Ela trabalha com esse animal aqui. Esse animal é bem pequenininho, depois eu vou mostrar uma imagem dele. A Fernanda tinha interesse de saber se o consumo de oxigênio, esse animal chama C. elegans, ele ocorre da mesma maneira em diferentes regiões do animal. E ela tinha particular interesse no consumo do oxigênio na cabeça do animal e na vulva. A vulva é o aparelho reprodutor do animal. Então, qual que era a ideia? Essencialmente, aqui está o animal, aqui está a escala, 200 microns. A ideia era colocar o eletrodo, que está tip é o eletrodo, né? Ele varria a solução, passando aqui a solução, aqui está o animal. Então, a tip vai varrendo o animal em diferentes regiões. Dessa maneira. E em cada região que ele está, acima do animal, logo acima do animal, lembra? A gente tem que colocar o eletrodo próximo da superfície que eu estou monitorando, porque é lá que vai ter consumo de oxigênio. Então, onde tem mais consumo, tem menos oxigênio. Então, a ideia era ver onde tinha mais consumo de oxigênio, posicionando a tip em diferentes regiões ao longo do animal. Aqui tem uma espécie de imagem, né? A corrente alta é vermelha. Corrente alta significa bastante oxigênio. Quando a corrente é menor, que é o roxo, tem menos oxigênio. Então, por esse mapa aqui, dá para concluir que na cabeça, que é essa região, tem bastante corrente, tem bastante oxigênio. Então, o oxigênio não é consumido aqui, ele é consumido aqui. Roxo significa baixa corrente, significa pouco oxigênio. Então, a conclusão é que o consumo de oxigênio é maior na região da vulva. A gente fez também alguns controles, tirando a vulva e fazendo uma espécie de genética, trabalhando com animais que não tinham a vulva, porque foram retirados por uma maneira genética. E mostrou que, nesses casos, não havia consumo em nenhuma região. Portanto, esse experimento fazia sentido. Era nessa região que tem mais consumo de oxigênio. Vou passar um pouco para outro tipo de sensor. Nesse caso, esse trabalho foi feito em colaboração com colegas da odontologia, aqui da USP, é um trabalho mais recente. A Paula, que é minha aluna de doutorado, ela está medindo cálcio. Ela fez um sensor para cálcio. Cálcio a gente mede com um sensor chamado potenciométrico, que essencialmente é isso aqui. A gente tem um eletrodo, tem um ionóforo, uma solução de cálcio, esse ionóforo reconhece cálcio. Então, a gente consegue construir uma curva de calibração que vai de 10 a menos 5 até perto de 0,1 molar para cálcio. E a ideia do professor da faculdade de odontologia, ele tem esses materiais em que ele coloca ortofosfato de cálcio no material, só que o ortofosfato de cálcio, ele é colocado no material e ele não tem certeza que as partículas estão homogeneamente distribuídas. Então, ele tem dois interesses. Primeiro, ver se o cálcio sai desse material e vai para a solução, simulando a boca, né? O cálcio do dente vai para a saliva. O que ele está fazendo aqui é algo parecido. O cálcio que está incorporado nesse material sai quando o material está numa solução. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é ver se a liberação de cálcio ocorre igualmente em diferentes regiões. Portanto, nesse caso, é importante ter um sensor que está posicionado perto de diferentes regiões da pastilha, que tem o ortofosfato de cálcio. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês, com o sensor posicionado em alguma região da pastilha, esse experimento foi feito em várias regiões e o perfil não é o mesmo, porque as pastilhas não têm cálcio, ortofosfato de cálcio, distribuídas homogeneamente. Para uma das regiões, o que se observa é o seguinte:
quando a pastilha é colocada em água não, na verdade é uma solução de KCl 0 molar, o que se observa é o aumento na concentração de cálcio, que escala em horas, e depois se atinge uma espécie de queda até atingir uma espécie de steady state. Após um dia, 24 horas, a gente tem uma concentração de cálcio perto de 5 ppm na solução. Mas, então, o sensor responde, ele está bem perto da superfície da lâmina, a concentração de cálcio aumenta naquela região, depois cai, e após um dia, quando a solução já está com a concentração de cálcio homogeneizada, a concentração é na ordem de 5 ppm, que é a mesma concentração obtida por uma técnica alternativa. A gente usou a absorção atômica. Então, isso mostra para a gente que a gente consegue medir liberação de cálcio em diferentes regiões. E como eu já disse para vocês, a liberação não tem o mesmo perfil. Dependendo de onde o eletrodo está, a curva é diferente. Ou seja, a conclusão final, as partículas não estão homogeneamente distribuídas. Obviamente que isso depende da resolução da medida. Se o sensor for menor, ele tem mais resolução. Esse sensor aqui ele era pequeno, mas não tão pequeno assim. A nossa ideia é miniaturizar ainda mais o sensor. Esse aqui eu já estou chegando uma parte de desafios na área. Esse tipo de sensor foi feito numa colaboração com um ex-pós-doc meu, que foi para Portugal, trabalhar com o professor Brett e o professor da Universidade de Coimbra, Luiz Barbosa. A ideia era monitorar lactato e glucose em cérebro de rato, de maneira in vivo. Então, o que eles faziam, existe uma técnica bem complexa de posicionar o sensor em alguma região do cérebro que libera tanto lactato quanto glicose. Para quem é da área, sabe que tanto glicose como lactato, existem biosensores que dependem de enzimas. Então, tanto glicose como lactato, esses sensores, que são biosensores, funcionam usando enzimas específicas. Glicose oxidase para glicose, lactato oxidase para lactato. Essas enzimas, na presença de lactato, liberam peróxido de hidrogênio. Então, tanto num caso quanto no outro, a gente tem dois sensores distintos. Um mede glicose por essa enzima, como peróxido de hidrogênio. A outra também mede lactato, também como peróxido de hidrogênio. E eles usam um negócio bem legal que chama, além do sensor deles, que é ou de lactato ou de glicose, eles usam um sensor colocado junto, que é o sensor que eles chamam de null sensor. Esse null sensor é uma espécie de controle. Eu vou mostrar para vocês já por que ele é importante. Então, para determinar peróxido de hidrogênio, que é o resultado das reações enzimáticas, o Matias usou um sensor, que é esse aqui marcado em preto, que é um sensor de nanopartículas NP platina com NPG. NPG nanoporos gold. Reparem que a resposta do peróxido de hidrogênio, 10 milimolar de peróxido de hidrogênio, em vermelho é no nanoporos gold. Ela ocorre no potencial bem positivo. Quando a gente incorpora nanopartículas de platina no material nanoporos gold, que é o preto, a redução do peróxido acontece em potenciais menos positivos. Isso, para químicos analíticos, é bom, porque a gente tem menos interferências. Então, o sensor do Matias, para medir peróxido de hidrogênio, era um sensor que tinha nanopartículas de platina em nanoporos gold, que é um ouro nanoporoso. Com esse eletrodo, ele consegue medir peróxido de hidrogênio em potenciais perto de 0,3 volts, que não é um potencial muito positivo, isso é bom para fins de interferência. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui estão respostas do sensor de lactato, em vermelho, sensor de glicose, em preto, adições de lactato ou de glicose. Quando ele adiciona ácido ascórbico, que é um possível interferente, não dá sinal, isso é muito bom. O ácido ascórbico é interferente, ele não dá sinal para cá, porque esses sensores são muito seletivos, ele responde a lactato e responde a glicose. E no sensor, que é o sensor null sensor, que é o controle,
Reparem que existe alguma resposta quando adiciona ácido ascórbico ou lactato. Ou seja, esse sensor ele vai ser uma espécie de controle. Ele vai descontar a resposta dos interferentes. Eu vou mostrar já já para vocês. Essa é uma estratégia bastante legal. Então, o que a gente vai fazer é medir a resposta desses sensores contra a resposta do sensor controle, que é o que se mostra aqui. Aqui são medidas em vivo, então no cérebro do rato, para lactato e para glicose, em 4 diferentes regiões do cérebro do rato. Córtex, hipocampo, fímbria e ventrículo. Aqui, essa é a resposta ao longo do tempo. Reparem que no córtex, o sensor responde à glicose, aqui está como a corrente varia ao longo do tempo para o sensor de glicose, e aqui está o null sensor, que é o controle. Então, a resposta para a glicose é a diferença. É importante que o null sensor esteja próximo do sensor de glicose. Eles estão juntos. Então, naquele espaço, que é um espaço micrométrico, os dois estão enxergando a mesma coisa. A resposta para a glicose é a diferença. Repare que tem mais glicose no córtex do que no hipocampo. Na fímbria, tem muito menos, e no ventrículo também. E aí tem explicações para isso. O mesmo ocorre para o lactato. Tem bastante lactato no córtex, menos nas outras 3 regiões do cérebro do rato. Eu vou mostrar agora um último trabalho. Esse trabalho está sendo feito aqui por uma doutoranda minha, a Fabiana. A Fabiana teve um interesse de medir como o oxigênio permeia por lentes de contato. Isso é bem legal, tem muita gente que usa lente de contato, né? E vocês sabem que uma boa lente de contato é aquela que deixa o oxigênio permear bastante, né? Quanto maior for a permeação do oxigênio, mais tempo o indivíduo pode ficar com a lente de contato. Então, ela fez uma espécie de desenho aqui do que é o protótipo dela. Ela fez uma câmera, que é isso aqui. Essa câmera, ela coloca a lente dela, isso aqui a lente, na verdade, está aqui, né? E ela posiciona os eletrodos dela. É importante que o eletrodo dela, que mede o oxigênio, que é esse daqui, fique bem na superfície, é esse aqui, entre o gás e a lente. A lente está imersa, dentro da lente tem um líquido. Então, o eletrodo está dentro do líquido que está em contato com a câmara gasosa. Pela câmara gasosa, a gente passa ar, passa nitrogênio, passa oxigênio. E a gente consegue, de novo, posicionar o eletrodo próximo da lente, de novo. Isso é fundamental, né? O eletrodo tem que estar muito próximo da superfície da lente, porque é lá que eu vou monitorar a passagem do oxigênio. Se o eletrodo ficar longe da superfície, ele não está tendo a informação que eu quero. Eu quero informação próxima da lente. Para isso, eu tenho que usar esse dispositivo aqui, esse aparelho, que é o microscópio eletroquímico. Ele permite, por modo desse equipamento aqui, posicionar o eletrodo com muita precisão. Então, o que a Fabiana fez primeiro é mostrar que o eletrodo dela, ele consegue medir oxigênio. Então, aqui está em azul, é com oxigênio, azul é sem oxigênio, não tem sinal para oxigênio. Quando ela coloca o oxigênio na solução, ela vê um sinal. Então, o eletrodo dela mede o oxigênio. Primeira coisa importante. O eletrodo dela também responde a ferrocianeto. Ferrocianeto se ferrocianeto se oxida, então ela consegue, com uma solução que tem ferrocianeto e oxigênio, ela faz 2 coisas. Ela consegue posicionar o eletrodo dela e ela consegue medir o oxigênio. E aqui está a resposta. Repare que a solução dela, onde está o eletrodo, já tinha um pouco de oxigênio. Por isso que a corrente não é zero. Quando ela coloca argônio na câmara, embaixo, a corrente passa a ser quase zero, mas não é zero. Quando ela adiciona ar na câmara, o ar entra, 20% do ar é oxigênio, e aí o sensor dela, que está próximo do lado, que está perto da solução, começa a responder. Corrente negativa significa mais oxigênio permeando pela lente de contato, chegando na solução, e o eletrodo enxerga isso. A corrente está baixando, está aumentando a concentração de oxigênio. Quando ela coloca oxigênio agora, borbulha oxigênio na câmara, aí a corrente aumenta muito mais. Então, ela consegue provar por esse experimento que
o eletrodo dela, posicionado próximo da superfície da lente, detecta a passagem de oxigênio da câmara pela lente para a solução. E ela também fez um experimento colocando agora a lente. Essa aqui é uma lente que ela comprou, que é uma lente colorida. Eu não sabia disso, mas a lente colorida, ela tem pigmentos, porções que são coloridas, regiões que são coloridas. Ela colocou o eletrodo dela em cima de uma região que não tinha o pigmento, que é o preto, em cima de uma região que tinha o pigmento, que é o vermelho. Quando o eletrodo está na região que tem o pigmento, quando borbulha o oxigênio, aumenta, mas não aumenta tanto a corrente do que quando ela posiciona o eletrodo na região que está sem o pigmento. Quando o eletrodo está na região que está sem o pigmento, a corrente aumenta muito mais, porque, obviamente, aquele pigmento dificulta a passagem do oxigênio. Então, isso é uma prova de que haver pigmento numa lente de contato atrapalha a permeabilidade do oxigênio, o que não é bom. O que a Fabiana vai fazer agora é estudar o mesmo processo usando lentes de fábricas diferentes, e um outro objetivo nosso é ver se lentes, eu imagino que sim, né? Lentes gelatinosas têm maior permeabilidade do que lentes que são rígidas, e também ver se o grau da lente influencia a permeabilidade da lente. Então, ela vai agora trocar as lentes e ver o que acontece com a permeação. O que é absolutamente fundamental para a Fabiana é sempre manter o eletrodo na mesma posição. Então, o que ela tem feito aqui é colocar o eletrodo a uma distância de 4 micrômetros da lente. Se os eletrodos sempre estiverem a 4 micrômetros da lente, ela pode comparar resultados. E quando ela aumenta essa distância, lente-eletrodo, obviamente que ela vai encontrar menos oxigênio. Vai permear menos oxigênio, porque o oxigênio tem que difundir da superfície da lente para a solução. Então, ela tem que garantir que a posição sempre seja a mesma. Esse é um desafio nosso, né? Manter a posição sempre na mesma distância, e a gente faz isso com esse aparelho chamado microscópio eletroquímico. Eu vou agora, já me encaminhando para o final do nosso seminário, falar sobre alguns desafios, né? Especialmente quando a gente trabalha com detecção eletroquímica em sistemas in vivo. Dois têm sido os grandes problemas encontrados na literatura. Um é o seguinte: sempre que a gente insere um dispositivo, um ser vivo, um ambiente vivo, esse dispositivo causa estresse, né? Eu estou invadindo aquele ambiente, e isso causa modificação do comportamento. Então, a introdução de um dispositivo causa mudanças, né? Então, quanto menor for esse dispositivo, menor vai ser o impacto no comportamento da célula, do animal que eu estou estudando. Por isso que trabalhar com eletrodos miniaturizados é muito importante, para o estresse para as células, para o animal causado, seja o menor possível. 2, sempre que a gente insere um eletrodo em um espaço que não é um espaço limpo, uma célula tem um monte de coisa lá dentro, a gente acaba causando uma espécie de envenenamento do eletrodo. E isso é muito complicado. Eu vou mostrar para vocês já para você o que eu estou querendo dizer. Aqui está uma espécie de eletrodo, esse é o eletrodo, inserido num ambiente vivo em diferentes tempos, 12 horas, uma semana, um mês, 3 meses. Repare que em volta do eletrodo começa a se formar uma camada de inflamação, que é a resposta do organismo àquela invasão. Essa resposta causa bloqueio no eletrodo. E isso é péssimo, né? O sinal do eletrodo ao longo do tempo vai mudar. Tudo que eu mostrei para vocês dos experimentos aqui no meu laboratório foram feitos, todos os experimentos foram feitos em tempo muito curto, né? A gente inseriu o eletrodo na larva e mediu o pH. A gente mediu o pH próximo de um animal, fora do animal, na superfície dele. Então, nunca teve muito problema. Mas se eu inserir o eletrodo dentro da célula, dentro do animal, e o tempo for longo, eu perco resposta ao longo do tempo. Isso é meio inevitável, né? Então, esse é o primeiro desafio importante. Esse artigo aqui, que é um artigo bem recente, tenta mostrar isso, né?
E o artigo estuda como barreiras protetivas podem ajudar tanto na seletividade quanto na manutenção da resposta. Aqui está um eletrodo que ele responde a esse composto aqui, nem sei bem o que significa, siringadalzina. Quando esse eletrodo está numa solução tampão, repare que, fazendo vários scans, entendam um scan como um experimento diferente, né? Cada scan é um experimento. Depois de 50 experimentos, a resposta é sempre a mesma, quando o eletrodo está numa solução limpa. Se eu coloco esse eletrodo no meio de cultura, o meio de cultura já é algo um pouco mais complexo. Eu perco a resposta, inevitavelmente, né? Então, a ideia desse artigo é mostrar que há perda de resposta se eu saio do tampão e vou para alguma coisa não muito complexa, é o meio de cultura. O meio de cultura não é tão complexo assim, né? Mas é diferente do tampão. E aí, os autores trabalharam com uma série bem grande de membranas que são colocadas na superfície do eletrodo e tentaram entender como essas membranas colaboram ou não. E aqui então eu selecionei 3 membranas e reparem que essas são as melhores respostas, hein? Mesmo para essa aqui, a TMOS, aqui é o T igual a 0, depois de 3 horas, 40 horas, o sinal cai. Mas ele não cai tanto assim, né? Para essas 2 membranas, depois de 3 horas, olha como o sinal cai bastante. E aqui são os melhores resultados. Então, a conclusão desse trabalho é que, para meios de cultura, trabalhar com essa membrana aqui talvez seja a melhor solução. Então, quer dizer, uma área muito importante para quem trabalha com eletroquímica é agora procurar membranas como essa aqui, que permitem o eletrodo ter uma resposta de mais longa duração. Isso não é tão trivial assim. Esse outro trabalho mostra a eficiência de uma membrana, né? MBPD é isso aqui, fenildiamina. Com essa membrana, quando o eletrodo não tem essa membrana, sem a membrana, o eletrodo responde a glicose muito bem, também responde a interferentes. Aqui são alguns interferentes, e o eletrodo responde igualmente, o que é péssimo, né? Eu quero um eletrodo que só responda à glicose. Quando a gente coloca a membrana, que é esse composto aqui, por razões específicas, não cabe aqui discutir agora, o eletrodo continua respondendo bem à glicose, é a curva marrom, mas já não responde bem aos interferentes, o que é ótimo. Então, essas membranas, como essa daqui, mostrou-se bem importante para eliminar a interferência desses compostos na detecção de glicose por esse sensor aqui. Então, quer dizer, essa é uma área cada vez mais importante. Existe também algo que é um desafio fundamental nessa área, que é a calibração, né? Esse é um dos projetos do meu laboratório. Imagine que a gente queira medir certa substância no cérebro do rato por longo tempo. Então, além de preservar a resposta do meu eletrodo, que é o primeiro desafio, outro desafio é traduzir o sinal que eu meço, que é um sinal de corrente, em concentração. Quando a gente calibra um eletrodo, a gente calibra o eletrodo numa solução fora do cérebro do rato, né? Se eu quiser medir, por exemplo, NO aqui, eu vou ter padrões de NO em PBS, por exemplo, tampão fosfato. Só que o tampão fosfato não mimetiza o cérebro do rato. O cérebro é uma matriz diferente de uma solução de PBS. É uma matriz bem complexa, é quase uma gelatina. Então, a resposta do sensor em PBS não é igual à resposta do sensor na gelatina, que é o cérebro. Então, se eu tiver um sensor que não depende de calibração, eu tenho uma grande vantagem. Existem estratégias, esse então é um novo desafio da área, né? Especialmente quando a matriz é diferente do teu sistema aquoso, de desenvolver esses procedimentos calibration free, que não depende de calibração. No nosso grupo, a gente fez no ano passado um trabalho que envolvia obter, usando uma equação clássica da literatura e um método cronoamperométrico. Repare que aqui o experimento demora 20 segundos, 30 segundos. A gente, usando 2 equações e 2 incógnitas, a gente obtém 2 variáveis. Quer dizer, obtém informação sobre 2 variáveis.
o coeficiente de fusão e a concentração. O coeficiente de fusão, que é a variável importante. O coeficiente de fusão, ele depende do meio. Quanto mais viscoso o meio, menor é o coeficiente de fusão. Então, como eu não tenho esse valor, eu tenho que obter no novo meio no qual estou trabalhando. Então, usando duas equações e duas incógnitas, uma delas sendo a concentração, e usando um tratamento matemático, a gente consegue a informação das duas variáveis, sendo a concentração uma delas. Então, esse procedimento aqui é um dos procedimentos úteis para obter informação de maneira rápida, sem depender de uma curva de calibração. Então, já me encaminhando para o encerramento, como conclusões, nessa área, especialmente de sensores miniaturizados, uma direção que tem que ser tomada, sem dúvida nenhuma, é como evitar biofouling, né? Que é o envenenamento para o material que está na matriz. E aí, usar membranas novas que permite a passagem do meu analito, mas não dos interferentes, é algo muito quente na literatura, né? A gente pode ter exclusão por tamanho, e se eu tenho uma proteína, ela não passa pela membrana, por carga. Nafion é uma boa membrana, Nafion deixa passar cátions, moléculas neutras, mas não ânions. Então, existem materiais que já existem, novos materiais são cada vez mais desejados para impedir, prevenir, minimizar o biofouling. Na eletroquímica, tem uma etapa que é essencialmente fundamental, né, que é a troca de elétrons, né? A substância que está na solução, ela tem que interagir com o eletrodo. Esse processo pode ser facilitado se eu colocar na superfície do eletrodo mediadores. Quando a gente tem biosensores, a gente usa enzimas. A gente também pode colocar na superfície do eletrodo materiais que atuam como as enzimas para facilitar a transferência de elétrons. Essa é uma área muito importante, especialmente em matrizes complexas, em que tem muitas substâncias, algumas delas eletroativas, eu quero que só a minha espécie responda no eletrodo. Fabricação de dispositivos que sejam user-friendly é algo cada vez mais importante, né? E aí, os sensores vestíveis é uma área sobre a qual eu vou falar rapidamente no futuro, né? Nos próximos slides aí. Ou seja, a gente quer uma informação muito rápida, né? Com dispositivo, por exemplo, portátil. Problemas de biocompatibilidade são fundamentais. Quando eu já falei para vocês, né? Quando a gente insere um sensor, existe reação do organismo, né? Como lidar com a calibração. Esse sensor ele tem que ter um longo tempo de uso, né? Ele não pode ser usado só uma vez. Se eu quero fazer uma medição ao longo de horas, ao longo de dias, eu tenho que ter respostas robustas, né? Então, melhorar a robustez é cada vez mais importante. Geralmente, o que a gente faz é uma solução que funciona no teu laboratório com uma solução limpa, tampão. Isso é fácil. Quando você vai na vida real, as coisas são bem diferentes, né? E, finalmente, construir sensores nanométricos não é trivial, né? No meu laboratório, a gente consegue construir sensores micrométricos com uma certa expertise já dominada bem, né? Então, eletrodos que têm dezenas de micrômetros são fáceis de fazer. Se eu quero fazer um eletrodo submicrométrico, para monitorar, por exemplo, eventos em células que são pequenas, aí eu preciso ter eletrodos nanométricos. E construir esses eletrodos em larga escala não é fácil. É um procedimento, hoje, absolutamente difícil, muito difícil, né? A gente tem que fazer manualmente isso daí. Tem que ter muita paciência, né? Fazer isso de larga escala é algo que a gente está tentando aprender. Esse slide aqui mostra para vocês, então, a evolução do que eram os sensores antigamente e o que são hoje, né? A gente já tinha há 20 anos sensores, por exemplo, wearables. Wearables são aqueles sensores que a gente coloca na pele, né? Ou em alguma região do corpo. Por exemplo, aqui, as microneedles é um tipo de sensor que tem muito a ver com eletroquímica, você fura a célula, fura a parede da pele, né? São inseridos aqui e a gente obtém informação. Esses desafios que eu mostrei para vocês valem para muitos desses sensores aqui, né? Porque eles estão interagindo com o nosso corpo, né? Quando a gente está falando de dispositivos wearable. Ter sensores que durem muito tempo
para chegar em algo que é autônomo e acoplado, por exemplo, no celular, é um desafio nosso, da comunidade que trabalha nessa área. Nesse caso, sensores wearables, tem vários líquidos, né, fluidos que são medidos, né? Aqui estão alguns deles: suor, saliva, lágrima, fluidos intersticiais. Tem vários analíticos que hoje são de interesse, mas existe uma série, uma gama muito maior do que esses aqui. E, para finalizar, né, esse seria um sonho de consumo, né, que é ter um dispositivo que tanto consegue monitorar, sensing, mas ele também consegue delivery, que é liberar, né? E você consegue fazer isso em função da resposta, né? Quando tem um nível de algum metabólito importante está caindo, o teu sensor ele dispensa aquilo na quantidade desejada, né? Esse é um sonho. Por exemplo, para açúcar no sangue, isso já tem, né? Mas o único sensor comercial realmente que funciona hoje é o de sangue, de açúcar, né? Comercialmente só tem esse hoje. A ideia é ter, no futuro, outros dispositivos que meçam não só açúcar, mas diferentes substâncias químicas. Eu sempre gosto de mostrar para a comunidade, o Marco, você vai me agradecer por isso, né? Que está a propaganda do nosso jornal, né? O Marco já falou bastante sobre isso hoje. Eu espero que vocês queiram colaborar conosco, né, na divulgação das suas pesquisas no nosso jornal, para que ele ganhe impacto. Senão fica um ciclo vicioso sempre, né? As pessoas não mandam artigos para o jornal porque o fator de impacto não é tão alto ainda. E se ninguém manda, o fator não sobe. Então, eu espero que a gente tenha esse bom senso e comece a ajudar a nossa comunidade analítica no Brasil. Essa é uma figura do meu atual grupo de trabalho, a quem eu agradeço bastante, são eles que carregam o piano, né? E eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Marco, Luiz, muito obrigado novamente pelo convite. Plateia, obrigado pela atenção. Muito obrigado.